Oi, Léo. O trabalho sobre mastite foi realizado na fazenda Inhumas. O nosso grupo é composto pelo Alander, a Evelyn, o Leandro, a Lohane, eu e o William. A localização e a área de fazenda de Inhumas. A fazenda está localizada a cerca de 17 quilômetros do município de Arcos, Minas Gerais. Possui uma área total de 45 hectares, sendo 31 hectares destinados à atividade leiteira, entre galpões e área de plantio. Nutrição do gado leiteiro. Todo plantel de vacas em lactação e vacas secas são tratadas a coxo. Ração balanceada. A base da alimentação do plantel é feita com silagem de milho, grão úmido, soja, caroço de algodão e núcleos concentrados. A fazenda possui uma produção própria de silagem e grão úmido. Lotes para nutrição de vacas lactantes. Nas vacas lactantes, ocorre uma separação em 3 lotes diferentes, sendo eles: o primeiro lote, vacas com produção acima de 30 litros de leite. No segundo lote, vacas com produção entre 20 a 30 litros de leite. E no terceiro lote, vacas com produção abaixo de 20 litros de leite. Essa segregação acontece para que se forneça uma melhor alimentação para as vacas que possuem uma maior produção leiteira. Grau de sangue. A grande maioria do plantel é composta por vacas 15 e 16 avos de holandeses, algumas matrizes 7 oitavos holandeses, pequena quantidade de vacas de meio sangue girolando, holandesa e gir. O plantel. A fazenda Inhumas conta com 72 vacas em lactação, 50 vacas opíparas, 22 vacas primíparas, 7 vacas secas, 32 novilhas, algumas são gestantes, 21 bezerras, um touro e 7 oitavos holandês. Os animais permanecem em lactação por aproximadamente 210 dias. E aí, Léo, vou falar um pouco agora sobre o sistema de produção e o tipo de criação, né? Fazenda Inhumas trabalha com um sistema intensivo de produção. O modelo adotado pela propriedade é o compost barn, né? As vacas vão ficar acomodadas, né? E aglomeradas em um certo barracão, né? Um composto. E esse local, o compost barn, contém uma cama, né? Que pode ser feita de serragem, areia, varia para cada propriedade. O ambiente térmico vai ser próximo ao ideal, né? Nesse local vão existir alguns nebulizadores, ventiladores, em alguns casos até coçadores, né? Que visam um melhor aproveitamento das vacas, né? Fazendo com que elas tenham um baixo nível ou quase nada de estresse e que isso aumente a produção do leite na propriedade. A realização da produção é feita através da coleta, feita através da ordenha mecanizada. Hoje em dia não, como se diz, ainda existe, mas é pouco visto grandes produtores fazerem coleta à mão, né? Eu mesmo conheço alguns, mas não é muito comum, né? Hoje a ordenha mecanizada está bastante à frente, né? E a coleta é realizada 2 vezes por dia, uma vez na parte da manhã, outra vez na parte da tarde. A produção média da propriedade gera em torno de 1.800 litros, né? Isso vai dar uma média de 25 litros por cabeça. O que você pode observar é que são vacas de ótimo índice de lactação, né? Uma vaca dá 25 litros de leite é um nível até razoável, bem bom. Pode passar, por gentileza. Agora o método para o diagnóstico de mastite. Na fazenda Inhumas eles utilizam um método que vai ser a retirada
de 3 jatos de leite no chão, joga o leite para o chão. Se aparecer o grumo, né, eles vão fazer a marcação do animal através de fitas coloridas, ou, em alguns casos, tinta, né? Vão passar bastante tintas, alguns giz, né? O leite bom da vaca, que foi determinada com a patologia, vai ser direcionado para a alimentação das bezerras que ficam alojadas no bezerreiro, né? Não necessariamente que a vaca está contaminada com o teto, que o resto dos tetos vão estar, né? Então ela tem o leite bom ainda. O leite ruim vai ser descartado. E uma observação grave: a vaca identificada, ela não é separada do rebanho. Isso pode gerar alguns problemas, porque, como se diz, vaca holandesa é muito parecida. Às vezes a tinta sai, aí o funcionário pode confundir e fazer a coleta do leite com mastite. Uma vez identificada a mastite no animal, né? Na fazenda lá eles têm um protocolo bem determinado de tratamento da mastite. Essas vacas são separadas na hora da ordenha, né? E na hora da ordenha eles iniciam o primeiro tratamento, com o Newmast intramamário e o Borgal, que o Newmast ele é uma espermicina e tem nele um pouco de corticoide. E o Borgal atua nas infecções gram-positivas e gram-negativas, que até assim, de uma certa forma, é boa o primeiro tratamento. O segundo tratamento, a base dele o fármaco utilizado é o Kinetomax, por via de injeção, e o Spectramax, que é uma cefalosporina de terceira geração. Nesse caso aí, o intramamário é muito bom para um segundo tratamento, porque sobe o grauzinho lá do triângulo, na cadeia da cefalosporina, porém, a utilização do Kinetomax não é tão viável assim, deixa muito a desejar. E o terceiro protocolo, eles utilizam o Mastiplan, que é uma cefalosporina de primeira geração, cai demais o índice de assim, o potencial de ação do medicamento, principalmente por ser intramamário, e o Cobactam, que aí já é muito bom, é uma cefalosporina de quarta geração. Esses tratamentos, eles utilizam do primeiro ao terceiro, do caso mais brando, quer dizer, do caso mais grave para o caso mais brando da doença, de uma forma bem empírica mesmo, bem baseada no achismo. Como lá não possui a cadeia lá não possuem implementação da análise microbiológica, eles se baseiam nesse tratamento, que pode ver aí na tabela deles, já é utilizado desde 2019, o que pode causar muita resistência nas vacas e a perca do efeito dos fármacos nos animais. Bom, o nosso trabalho consistiu na coleta de amostras de mastite, tanto clínica quanto subclínica. Para identificar as mastites clínicas, fez um teste, os meninos fizeram, né, que eles foram lá coletar, o teste da caneca de fundo preto, para visualizar os grumos. E fizeram um teste CMT para identificar a mastite subclínica. Pode passar. Bom, então, foi aplicado na placa, no método on-farm, né, que é uma empresa que utiliza uma placa tripartida e você consegue diferenciar qual micro-organismo cresceu de acordo com a etapa, né, que ela é dividida em 3, e de acordo com a cor. Bom, uma das cores que a gente encontrou foi de Streptococcus agalacti ou desgalacti.
Para identificar um do outro, a gente precisaria passar por uma outra etapa, que é utilizando o Smart Strep, que aí você consegue diferenciar um do outro. A gente chegou à conclusão que era o Streptococcus devido porque ele cresceu na etapa 1 e ele tem essa cor azul clara. Pode passar. Bom, o outro que a gente observou foi o Staphylococcus não aureus. Ele tem um crescimento na etapa 3 e ele tem uma cor levemente amarelada, um pouco assim, sem uma cor definida. E o Staphylococcus não aureus, ele se apresenta de forma subclínica e ele tem caráter principalmente contagioso. E pode passar. E outro que a gente encontrou foi o Staphylococcus aureus, que ele cresce na etapa 3, só que diferente do não aureus, que a cor é um pouco difícil de ser visualizada, esse é bem mais fácil, porque ele é um rosa meio perolado. E o Staphylococcus aureus, ele aparece especialmente de forma subclínica e ele tem caráter contagioso. Pode passar. Bom, esse foi um dos, assim, eu acho que dos mais severos que a gente encontrou, que é a Klebsiella. Tem crescimento na etapa 2 e manifesta pela cor azul escura. A Klebsiella, ela tem fator principalmente ambiental. Ela cresce sim porque você está vacilando em alguma coisa no seu ambiente. Pode passar. E essa foi, assim, o mais inusitado, porque a prototeca não é uma bactéria, é uma alga. Então, ela não responde a nenhum tipo de tratamento com antibiótico. E ela cresce na etapa 2 e ela se visualiza tipo uns pontinhos que não tem uma cor muito indefinida, é um pouquinho levezinho amarelado. Pode passar. Então, com relação ao tratamento recomendado, né, para as mastites lá na fazenda em Umas, né, então a gente separou alguns protocolos, né, de alguns tipos de medicamentos que a gente faria o tratamento específico para cada tipo de caso. Então, no caso, por exemplo, do Staphylococcus aureus, né, que é uma mastite subclínica contagiosa, a gente teria que usar o Masticlin, né, que é cefalperazone, que é uma cefalosporina de terceira geração, então antibiótico de amplo espectro. Né? Então, a gente estaria usando uma seringa de 10 ml, fazer uma aplicação intramamária por teto infectado, durante 8 dias, com intervalo de 24 horas. Logo após a ordenha, que é assim que a gente realizar o esgotamento do leite, a gente faz a utilização deste antibiótico. Depois a gente vai fazer a lavagem e a secagem dos tetos. Né? Então, o período de carência desse antibiótico é de 4 dias após a última aplicação. Né? E ele custa em torno de R$ 6,50. No caso do Staphylococcus não aureus, que é uma mastite subclínica contagiosa, né, de caráter contagioso, então a gente tem tratamento através da secagem, possui a média chance de resolução espontânea, né, e a gente vai fazer o tratamento com a utilização do Intrasec VS, né, que é a base de cloxacilina, benzatina, que é uma penicilina semissintética de ação prolongada, e deve-se então realizar a ordenha do quarto mamário, que deverá ser secado, desinfetar a ponta do teto com algodão embebido em álcool, para logo após injetar todo o conteúdo da seringa, em dose única. O tratamento, então, deve ser 30 dias antes da aparição, com o intuito de evitar, né, que resíduos permaneçam por algum período na colostragem, né, para você não passar para o filhote. Né? E esse medicamento custa em torno de R$ 9,00. Pode passar, por favor. No caso, então, da Klebsiella, o que a gente tem? Então, a gente deve fazer, então, nesse caso, uma segregação das vacas, né? E o tratamento do quarto infectado. Aí se faz, então, um tratamento prolongado ou secagem antecipada com a utilização do Ciprolac vaca seca. Né? Então, a gente vai fazer a aplicação via intramamária de uma seringa à base de ciprofloxacina logo após a última ordenha da lactação e fazer a asepsia do Uber. Né? E, nesse caso, o leite não deve ser destinado ao consumo humano até 59 dias após a aplicação do produto. E esse produto gira em torno de R$ 22,30. Pode passar, por favor. E temos também o Ciprolac, que é ciprofloxacina,
né, que deve se injetar, então, todo o conteúdo da seringa em cada quarto infectado, né, e logo após a ordenha e realizar a asepsia do Uber, durante 8 dias com intervalo de 24 horas. Né? E, nesse caso, não se deve utilizar esse leite não deve ser destinado ao consumo do ser humano por até 2 dias após a última aplicação. Né? E esse medicamento, então, gira em torno de R$ 20,35. Pode passar, por favor. No caso, então, do Streptococcus agalacti, né, que é uma mastite subclínica contagiosa, a gente pode estar realizando a blitz-terapia, que nada mais é que o tratamento com o uso de antibiótico, né, durante a lactação de todos os animais. Então, a gente vai aplicar uma seringa via intramamária de Buvigan L, que é a base de ampicilina mais cloxacilina, uma seringa completa para cada teto infectado, de 24 em 24 horas, durante 3 ordenhas consecutivas. Né? E esse medicamento vai estar girando em torno de R$ 8,00. E outra observação, volta, por favor. E uma observação é que o Buvigan L também é uma opção de tratamento. Pode passar, por favor. Temos, então, um caso de Streptococcus dysgalacti, né, que é uma mastite clínica e subclínica de caráter ambiental. Então, a gente deve fazer a segregação e tratamento do teto infectado com a utilização de uma seringa de Spectramast, que é a base de cloridato de ceftiofur, que é do grupo das cefalosporinas. Então, a gente vai usar uma seringa por teto infectado, repetindo o tratamento com intervalo de 24 horas por até 8 dias consecutivos. E, neste caso, o leite para consumo humano deve ser descartado por até 72 horas após o último dia de aplicação. E esse medicamento vai estar girando em torno de R$ 15,00. Pode passar, por favor. E no caso da prototeca, né, que é diferente, é uma alga, e ela pode se apresentar na forma de mastite clínica ou subclínica. Então, ela pode causar várias inflamações intramamárias agudas ou crônicas, e essas vacas apresentam, então, nesse caso, uma redução da produção do leite e vai ter um aumento, então, da contagem das células somáticas, CCS. Mas não vão apresentar a resposta ao tratamento intramamário. Então, assim, alguns protocolos antimicrobianos normalmente não vão surtir efeito, né, no tratamento dessas vacas com prototeca SP. Então, sendo assim, atualmente as únicas práticas de manejo efetivo na eliminação da mastite prototeca é a secagem definitiva dos quartos infectados e ou descarte de vacas infectadas no rebanho. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre as boas práticas, né, na ordenha. E essas boas práticas, elas reduzem as ocorrências da mastite na fazenda, além de melhorar a qualidade e a produção do leite. Os tetos devem ser lavados com água clorada e com mangueira de baixa pressão e secados com papel toalha descartável. Os primeiros jatos de leite devem ser descartados em uma caneca de fundo preto para o diagnóstico da mastite. Pode passar. O teste deve ser realizado em todas as ordenhas e em todos os animais. O CMT deve ser feito no mínimo uma vez ao mês. A alimentação pós-ordenha tem que ser no período mínimo de 1 hora até o fechamento do esfíncter, para assim estimular as vacas e permanecerem de pé e evitar a entrada dos micro-organismos nos esfíncteres que ainda não foram fechados. O pré-ditem, imersão dos tetos em soluções antissépticas com produtos à base do cloro e secar os tetos com papel toalha descartável para evitar resíduos no leite ejetado, que vai prevenir a mastite ambiental, e o pós-dipping, imergir os tetos em solução antisséptica para prevenir a mastite contagiosa. A lavagem e higienização dos utensílios após a ordenha, o enxágue abundante e uso de sanitizantes, as intervenções como a limpeza dos locais onde as vacas estão circulando, a manutenção e troca periódica da cama utilizada nos estábulos, e todas essas práticas são efetivas e econômicas em nível de rebanho do que a reposição das vacas, especialmente em casos de contaminação pela prototeca. E assim a gente encerra o nosso trabalho. Obrigada.